Eu trabalho no setor de oncologia de um hospital pediátrico. Às vezes é difícil trabalhar lá, devido à natureza do trabalho, mas em outros momentos é muito gratificante. E são esses momentos gratificantes que me mantiveram nesse campo por mais de 15 anos. Estava chegando ao final do meu turno e a maioria dos meus pacientes parecia estar bem. Havia uma paciente pela qual eu tinha um carinho especial. Ela era uma garotinha de 9 anos sofrendo de leucemia. Uma garotinha muito doce e humilde, como se esperaria de alguém daquela idade e com sua condição. Eu estava cuidando dela há algumas semanas. Sua condição estava piorando gradualmente. E quando as crianças estão chegando ao fim de suas vidas, tento priorizá-las e passar mais tempo com elas. Assim como com a maioria dos meus pacientes terminais, eu também tento manter um otimismo e falar sobre coisas que eles gostam ou que gostariam de fazer se pudessem sair do hospital. Descobri apenas no início da semana que essa garota adorava cachorros. Então, como eu tinha um tempo livre, pensei em entrar e compartilhar algumas fotos dos meus 2 cachorros com ela. Entrei no seu quarto. A televisão estava desligada e sua mãe estava sentada à esquerda dela. A mãe sorriu para mim quando eu entrei. O quarto estava pouco iluminado. Ela estava se preparando para dormir. Perguntei se ela gostaria de ver algumas fotos dos meus cachorros no meu celular. Ela concordou. Tirei o celular do bolso da camisa e mostrei as fotos. Havia muitas fotos dos meus cachorros no meu celular. Eles são a minha vida longe do trabalho. É muito reconfortante voltar para casa e vê-los depois de alguns dias difíceis por aqui. Às vezes, eu quero poder trazê-los para o trabalho comigo para mostrá-los às crianças no hospital, talvez animá-las um pouco. Mas como isso não é possível, mostrá-los no meu celular deve ser suficiente. Comecei a mostrar a elas meus cachorros. Falei sobre a Mel, minha mistura de labrador e pastor alemão, toda preta com um pelo lindo e brilhante. O cachorro mais amigável que eu já conheci. Quando expliquei como ela pula e lambe meu rosto quando chega em casa, a garota soltou um sorriso e uma risadinha. Agora ela parecia mais interessada nos cachorros, então entreguei o celular para que ela passasse pelas fotos deles. Você tem cachorros? Eu perguntei. Não, minha mãe não me deixa ter um cachorro. Ela diz que eles fazem muita sujeira e ela já tem que limpar bastante com 3 filhos em casa. Ah, que pena. Eu tenho que concordar com a sua mãe. Eles dão bastante trabalho. Se você pudesse ter um, qual cachorro você teria? Eu gosto de poodles. Eles são tão macios e fofos. Se eu tivesse um, a chamaria de Espoleta. Eu a levaria para passear todos os dias. Parece que você pensou bastante nisso. Bom, talvez se você melhorar, sua mãe repense. Não é mesmo, mamãe? Olhei para a mãe da criança, que apenas devolveu meu olhar e sorriu largamente. Mamãe? Foi então que a criança disse. Essa não é minha mãe. Nesse momento, a garotinha começou a tossir. Eu fiquei surpreso e disse, oh, ela não é? Olhando para a mulher, pedi desculpas. Desculpa, eu só deduzi, já que você estava aqui o tempo todo, que você era a mãe dela. A garotinha continuou tossindo. A mulher olhou para mim, sorrindo com aquele sorriso largo que ela tinha mantido o tempo todo que eu estive lá. Ela balançou a cabeça levemente e disse, oh não, querido, eu não sou a mãe dela. Só queria assistir ela morrer. Eu sou um segurança. Trabalho em um hospital em Ribeirão Preto. Dentro do hospital, existem 4 elevadores principais, um em cada extremidade do hospital. Ambos vão apenas até o 3º andar, e 2 no centro, que vão até o 6º andar e o subsolo. Esses elevadores são identificados como A, B, C e D, sendo A e D localizados em extremidades opostas do hospital. Essa disposição facilita para os pacientes e visitantes encontrar e navegar pelos corredores. E agora eu vou contar porque eu não os uso mais. Os elevadores sempre foram assustadores. Um piso branco frio, corrimão de alumínio e luzes que piscam sempre que começam a funcionar. Eu não percebi o quão assustadores eram por muito tempo. Foi quando um colega de trabalho apontou que as portas do elevador sempre se abriam sozinhas às vezes, que eu comecei a perceber. Mesmo assim, eu nunca deixei isso me incomodar. Normalmente, eu usava o elevador D para ir até a UTI e conversar com algumas das enfermeiras antes de pegar o elevador C de volta para o meu posto no 6º andar.
Eu nunca tive problema com isso. Uma noite, cerca de 2 meses após começar o trabalho, tinha acabado de ser liberado para descer e pegar meu almoço, mas quando cheguei ao térreo, eles haviam colocado barreiras de construção entre onde eu desci e a cafeteria. Porém, isso não foi um problema. Voltei para o elevador, subi um andar e fiz o desvio de volta para o elevador A, onde eu poderia sair e chegar à cafeteria. Peguei meu almoço, comi e estava indo de volta ao elevador A. Enquanto eu me aproximava do elevador, as portas clicaram e se abriram. O som me assustou, mas ignorei e entrei. Apertei o botão para subir para o próximo andar, onde poderia pegar o elevador C de volta para o meu posto. O elevador zumbiu enquanto as portas se fechavam, e pude sentir o motor me levando para o próximo andar. Então fechei os olhos e relaxei por um momento, até ouvir o clique das portas se abrindo. Abri os olhos e fui recebido pelo ar frio do porão à minha frente. Ainda confuso, dei um passo para fora do elevador, pensando que não podia ser real. Eu tinha pegado o elevador A, que nem sequer levava ao porão. Eu até senti o elevador subindo para o próximo andar. Fui tirado do meu torpor pelo som de passos pesados se aproximando de mim pelo corredor completamente escuro à minha esquerda. O medo já havia me dominado bem antes de ouvir esses passos, mas quando ouvi o elevador começar a se fechar atrás de mim, quase perdi a razão. Virei mais rápido do que pensava ser possível e segurei as portas, me enfiando de volta no elevador antes que ele finalmente se fechasse novamente. Dentro dele, apertei freneticamente o botão para o térreo. E quando as portas se abriram para luzes brancas fluorescentes e corredores estéreis no térreo, senti vontade de chorar. Agora, eu só uso as escadas. Estou precisando de ajuda séria. Por favor, me ouçam. Isso vai parecer loucura. Vai parecer absolutamente ridículo. Eu sei que o que está acontecendo comigo está errado. Não sei o que fazer ou como resolver a confusão em que eu me meti. Tudo que eu estou pedindo é o seu conselho e a sua atenção. Alguém precisa saber o que está acontecendo comigo aqui. Quero começar dizendo que eu não estou lidando com nenhum tipo de transtorno mental. Eu estive perfeitamente bem durante toda a minha vida. Tirando alguns momentos estressantes, nunca experimentei ansiedade ou nenhuma doença grave. Então, vocês podem entender a confusão que senti quando acordei completamente sozinho em um hospital psiquiátrico. Vestido todo de branco, com roupas rígidas como um papelão e sem sapatos, tentei controlar o pânico quando consegui abrir os olhos. Eu estava tonto e sonolento. Minha mente ainda estava confusa. Não tinha memória dos momentos anteriores a desmaiar, ou de adormecer, ou do que diabos aconteceu. Tudo que sei é que não vim aqui por vontade própria. Examinei o quarto, tentando descobrir onde diabos estava. O quarto não tinha janelas, era construído em tijolos brancos espessos. Luzes fluorescentes iluminavam o ambiente com uma cor estéril e repugnante. Havia uma mesa, era pequena e de madeira. Em cima dela, havia um copo pequeno com pílulas coloridas e um bilhete adesivo me dizendo para tomá-las assim que possível. Minha cama era pequena, do tamanho de solteiro, e lençóis novos dobrados de uma fronha estavam na ponta. Eu não tomei aquelas pílulas. Que se dane isso. Contei os segundos enquanto se transformavam em minutos, esperando que uma enfermeira viesse ao meu quarto. A princípio, imaginei que houve algum tipo de confusão, que me internaram por engano, que deveriam ter trazido outra pessoa. Quando ela finalmente veio, gente, havia algo estranho nela. Seu uniforme parecia barato, como se fosse uma fantasia. Ela estava maquiada, e a maneira como falava me lembrou um apresentador de programa de televisão. Eu acho que eu fui trazido para cá por engano, eu a informei. Ao que ela respondeu, sem nunca olhar para cima de sua prancheta. Nenhum engano, senhor. Eu não estou mentalmente doente ou instável, não tem nenhum motivo para eu estar aqui. Eu implorei. Meu peito começou a apertar. Há um motivo para tudo, senhor. Ela sorriu para mim. Cada movimento dela era tão teatral e exagerado. Isso me incomodou demais. Notei que, apesar de estar escrevendo na prancheta, não havia palavras, apenas uma folha em branco, como se ela estivesse apenas fingindo escrever. Implorei para ela, sem sucesso.
Ela trancou a porta logo que entrou, então não pude fugir. O café da manhã é às 8, o almoço é ao meio-dia e o jantar é assim. Você deve tomar todas as medicações que lhe forem fornecidas, senhor, sem exceções. Você terá 1 hora de tempo fora, acompanhado por um membro da equipe, é claro. Há um botão de pânico bem perto da porta. Vamos verificar você com frequência, mas aperte se houver alguma emergência. Você não tá me entendendo. Eu não pertenço aqui. Não sei o que tá acontecendo. Eu preciso fazer uma ligação. Você pode me levar a um... Aproveite seu tratamento aqui no Instituto Psiquiátrico Lourenço. Ela me interrompeu. Sorriso falso, nunca vacilando. O tecido plástico de seu uniforme rangendo enquanto saía. Em minha mesa, ela virou a capa de um pequeno livro em um suporte. A primeira página, em letras vermelhas, dizia o seguinte: Dia 1. Não sei como, mas eu ainda tenho meu celular. Não consigo fazer nenhuma ligação, e todos os meus contatos estão sincronizados com números errados. Eu sabia o número de telefone da minha mãe de cor, e aquele não era mais o número dela. Eu tô surtando agora. A porta está trancada por fora. Não ouço ninguém passar pelo corredor há horas. E o botão de pânico não faz nada, ninguém responde. E o que é pior, o Instituto Psiquiátrico Lourenço está fechado desde os anos 90. O prédio inteiro foi reformado e virou um hotel ou algo assim. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei o que fazer. E vocês são a única fonte externa de contato que eu tenho. Por favor, me ajudem.